Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer as minhas considerações aqui sobre o kit X79, né? É, Especificamente aqui a gente vai falar sobre o 2650 V2, né? Que é um kit aí que a gente encontra com preço excelente, né? Que até chega a ficar naquelas, né? Será que realmente é bom? Será que não é? Hoje eu vou trazer uma análise aqui sobre ele. Né? Eu já estou alguns dias usando, então eu vou trazer aqui o que eu descobri sobre ele, o que eu acho que vale a pena, o que eu acho que não vale a pena. Né? Então vamos passar aqui para a parte do CPU-Z, né? Especificações aqui do processador mesmo. Né? Então ele é um 2650 V2, ele tem um TDP de 95 watts, tá? É um TDP alto, mas se a gente olhar ali também a tecnologia, é um processador de 22 nanômetros. Né? Hoje a gente já tem aí processadores na casa dos 4, 5 nanômetros, né? Então realmente questão de eficiência, por eles ter uma idade maior, né? A gente é inevitável que a gente tenha uma eficiência ali um pouco menor, né? É, Aqui a gente tem as especificações ali que diz que ele é 2.6 GHz. Eu fiz alguns testes aqui e eu vi que em todos os núcleos ele está rodando em 3 GHz. Né? Não sei se teve algum tipo de alteração de BIOS, né? Não sei dizer o motivo dele estar rodando a 3 GHz, mas ele não roda nos 2.6, ele atinge 3 GHz mesmo. Né? Essa é a plataforma V2, então ela não tem um lock turbo boost, né? Então realmente fiquei um pouco intrigado ali quanto a isso, mas tá rodando mais rápido, então nem vou questionar muito, né? Para mim tá bom assim. É, então o que mais a gente tem de especificações? Ali, se a gente olhar no bloco da esquerda embaixo, a gente tem informações ali sobre os clocks dos núcleos, né? Então, principalmente na questão dos multiplicadores, então ele vai de 12 a 34, né? O que isso quer dizer? Que a frequência mínima do processador vai ser 1200, né? E a máxima 3.400, né? Ou seja, 1,2 GHz a 3.4 GHz no boost. Né? Lembrando que isso atinge um só núcleo, se atingir os requisitos lá da Intel de temperatura, né? Então realmente ele vai ativar em um só. Uh, os multiplicadores ali é por quantas vezes ele vai multiplicar, né? Então ele vai multiplicar por 22 vezes ali no momento que foi tirado o print, né? Que ele estava em 2194 MHz. Lembrando que ele atinge 3, né? Então esse multiplicador ali chega a 30, né? É, então no bloco da direita a gente tem ali as informações sobre os caches, né? O, o que principal, digamos assim, seria o L3 ali, level 3, né? Que a gente tem 20 megabytes de cache, né? Um cache bem alto aí, principalmente por ser um processador de servidor, né? Então ele precisa ter um clock alto mesmo, né? Para desempenhar a função de servidor. Em jogos também ajuda, né? Mas nessa parte aí de servidores muito mais. Aqui na parte de baixo a gente tem ali 8 núcleos e 8 threads. No momento que eu tirei o print ali eu estava com o hyperthreading desligado, tá? Esse processador ele tem 16 threads, né? Então não é um problema ali, nem nada do tipo. Realmente eu tinha desativado na BIOS e acabou ficando assim ali no momento do print. Aqui o que eu tirei essa imagem, eu tirei esse print na verdade, para a gente dar uma olhada ali na questão dos clocks. Né? Nesse momento aqui, eu tinha recém parado de fazer um teste de estresse nele. Né? Depois a gente vai ver ali como é que ficou as temperaturas e tudo mais. Mas se a gente olhar ali no máximo e a média, a gente consegue ver que durante todo o teste de estresse ali ele rodou em 3 GHz.
né? Então, e não nos 2.6 como a gente consegue ver nessa imagem aqui, que é a frequência base dele, né? Ele atinge 3 GHz por algum motivo, que é um ponto positivo, né? Não que isso seja um problema. Então aqui as tensões a gente vê que ele roda na média ali de 1.1, né? Chegou a 1.21 ali em alguns momentos. Esse é um processador realmente esquentadinho, né? Gosta aí de esquentar, né? Então nada muito estranho por aqui. Aqui a gente tem as informações sobre a placa-mãe. Eu queria falar um pouco sobre ela aqui. Uh, então a gente tem ali o fabricante Intel, né? A gente sabe que não foi a Intel que fabricou essa placa-mãe. O modelo dela é X79F1, né? Então plataforma X79, né? Nada novo. Roda ali com PC Express 3.0. Então a gente tem informações ali do chipset, né? E ali chama atenção o chipset do Southbridge, né? Que está dizendo ali H61. Esse é um chipset de desktop comum, né? Então não sei dizer por que que ele usa esse chipset ou talvez só leia esse chipset, né? Aqui no CPU-Z mesmo, porque ali deveria ser o X79, né, que é essa plataforma. Talvez seja alguma adaptação que foi feita ali do H61 para funcionar com esse processador, né, mas realmente acho estranho, né, porque o H61 ele veio até antes do Eve Bridge ali, que é essa geração ali da Intel, né, terceira geração da Intel. Então realmente me intrigou um pouco essa parte. Mas também não chega a ser um problema, né? Visto que está funcionando. Então ali a BIOS a gente tem uma BIOS da American Megatrends, né? Essa BIOS aqui, pessoal, também se vocês tiverem um kit desses aí e forem usar Driver Booster, Driver Easy, qualquer coisa do gênero, muito cuidado com a atualização de BIOS, tá, pessoal? Às vezes esses aplicativos atualizam junto com os drivers e aí a placa-mãe morre, né? Porque justamente a gente tem adaptações nessa BIOS aqui para rodar o Xeon, né? Então, se a gente atualiza para uma versão mais nova, ele vai pegar a versão oficial e esquece funcionar o Xeon nessa BIOS. Aí só para aqueles que têm o gravador, né? Só regravando a BIOS original e para quem não tem gravador, levando até um técnico ali para regravar, né? Então vai tirar aí uma boa parte do custo do kit aí para fazer essa manutenção que pode ser evitada ali tomando um cuidado na hora de atualizar os drivers, tá? Uh, então aqui de placa-mãe acredito que seja isso, né? Outra questão que eu queria comentar aqui é que, em relação à BIOS, tá? A BIOS ela já vem configurada de fábrica, poucos ajustes precisam ser feitos. Eu já fiz bastante teste nela, mudando configuração, habilita, desabilita. Né? Eu estou rodando o Windows 11 aqui, tive problema ali para rodar o Fortnite, né? Por questões ali de CSM, Secure Boot, né? Ele realmente o Vanguard ele é bem chato quanto a isso, né? Até já conversei com alguns colegas, né? Eles instalaram o Windows 10 e rodou sem problema nenhum, rodou perfeitamente, né? Então, eu quero até futuramente estar instalando o 10 aqui nela, né, para fazer esse teste aí. Vamos ver se eu trago aí para o canal ou não. Mas um ponto aí interessante. Uh, Outra questão que eu queria comentar, na BIOS ele está com o Secure Boot ativo, né, que é as configurações aí de segurança para rodar o Windows 11, né, para rodar aí em UEFI. Porém, no AIDA 64 ali eu testei e ele diz como Secure Boot desativado, né, então talvez ele vai ter algumas configurações de BIOS que não vão efetivar de fato. Talvez tenha algumas questões aí que fiquem meio numa sombra aí, né, se funciona ou não. Mas do jeito que ela vem de fábrica já vem muito bem, né?
recomendo só desativar ali os modos Legacy, né, para usar ela em UEFI, poder instalar o sistema em UEFI, né, que isso traz um desempenho ali também em relação ao sistema, né, mas fora isso, a única configuração que eu recomendo ali alterar na BIOS é o Hyperthreading, né, ligar ou desligar ali, dependendo do que fizer mais sentido. Até eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre isso, né, se não assistiu, eu recomendo aí dar uma olhada e, e ver lá os testes que a gente fez com Hyperthreading, sem Hyperthreading, né, foi um conteúdo aí bem legal que a gente trouxe também. Uh, Falando aqui sobre memórias, aqui vem um ponto importante que eu gostaria de comentar, tá? Eu comprei esse kit aqui feliz da vida, né? Pensei, nossa, 4 memórias de 4 GB é o que eu preciso. Eu vou rodar em quad channel, vou tocar 100% o tempo inteiro na GPU ali com essa largura de banda gigante, né? Mas chegando aqui, eu vi nos testes aqui que não é bem assim, né? Aqui, se a gente for analisar, né, o tipo da memória ela é DDR3, né? Então a gente está com 16 GB e ali, se a gente olhar do lado direito, os canais ele está como dual, né? Ou seja, essa placa-mãe ela tem 4 slots de memória, né? Dois de cada lado, só que ela trabalha com 2 canais de memória. É, A gente tem uma situação parecida com as placas-mães Intel, AMD aí que a gente vê comumente, né, que elas têm 2 canais de memória e alguns modelos a gente vê aí que tem 4 slots de memória, mais 2 canais, né? Duas funcionam em paralelo ali, né? Elas só somam a quantidade, mas não somam a velocidade. E aqui é isso que acontece. Então a gente tem aí, digamos assim, 2 canais com 8 GB de memória, né, 4 memórias físicas ali, mas trabalhando em dual channel. A gente tem um controlador nesse processador aqui quad channel, mas a placa-mãe infelizmente não suporta esse quad channel. Uh, a frequência ali, esse kit ele tem as memórias ali rodando em 1333 MHz. Né? Esse processador trabalha até 1866, né? Então tem uma margem aí para ganhar bastante, entre aspas, né? Para ter aí eu acredito, eu estimo aí em torno de 5%, no máximo 7% aí de ganho, se a gente estivesse trabalhando em quad channel e com memórias de 1866 MHz, né, talvez até eu diria que beliscaria uns 10% aí de ganho, né, com esses dois, né, claro. Aqui a gente tem então os times da memória, né, 9, 9, 9, 24, né, então são times bons aí, né, se a gente comparar com DDR4, que a gente vê aí memórias, a gente vê com uma certa frequência memória CL18, né, então isso aqui é metade do CL, né, é, mas para uma memória DDR3 não é algo tão absurdo também. Em relação a BIOS, essa BIOS aqui ela suporta também ativar, uh, forçar uma velocidade de memória mais alta, né? Então eu consegui forçar 1600, iniciou o sistema, só que ele não tem tensão suficiente para manter nessa memória, né? Porque ela é uma memória de 1333 e a BIOS também ela não, esse chipset ele não dá opções ali para a gente mexer com times, mexer com tensão. Então é isso aí mesmo, né? Só trocando as memórias a gente consegue subir o clock. Aqui então a gente tem o benchmark da CPU, feito ali no CPU-Z. Né? A gente tem a pontuação do multithread e do single thread. Né? Então ele faz 307 pontos ali no single, 2.350 aí no multithread. São números que hoje em dia já não impressionam mais tanto. Né? Eu coloquei aqui só para
para realmente mostrar ali quantos pontos ele faz, né? Mas realmente tem processadores aí que passam dos 10.000 pontos aí em multithread, né? Agora a gente vai falar aqui sobre a temperatura, né? É algo aqui que eu queria trazer também para a gente conversar, né? Aqui então ele estressou ali por 5 minutos, né? Foi o tempo que eu deixei. É, os sensores de leitura aqui dessa placa-mãe, eles não são precisos, tá? Já posso adiantar isso. É, inclusive até tirei fora ali o da placa-mãe, né? Porque ele marcou 30 graus e não saiu disso. Ele ficou o tempo inteiro em 30 graus, não subiu nem desceu. É impossível que ele se mantenha assim é, durante uma carga de estresse, né? Realmente é impossível. A CPU ele está marcando entre 66 e 69 graus ali, né? Também acho pouco provável que seja essa temperatura, porque em jogos ali ele chega a 72, 73 graus, né? Então realmente acho que esses sensores ali não são dos melhores, né? Aqui eu trouxe um print do HW Info, né, que eu usei ali para monitorar as temperaturas. Então aqui a gente consegue ver CPU package ali seria as temperaturas da CPU, né? Do lado mais esquerdo a gente tem a temperatura atual, que no momento do print ele estava 80 graus. Né? Do lado a gente tem a temperatura mínima, que eu abri o HW Info já rodando o teste, né? Então por isso que a mínima ficou em 76 graus, né? Aí ao lado direito a gente teve a máxima ali de 82 graus nesse período ali de 5 minutos, né? E a média 79. Ali em cima a gente consegue ver a temperatura das memórias, né? Então as memórias ali também o máximo que ela atingiu foi 60 e 57 graus ali no rank, né? No zero, no canal 0 e no canal 3. Então muita gente diz que essas memórias esquentam muito, né? Eu acredito que isso não cause nenhum dano na memória, né? Geralmente chips aí podem trabalhar 80, 90 graus sem problema. Aqui a gente atingiu ali no máximo 60, né? Então não creio que isso seja um problema mesmo, né? Não vejo isso como algo negativo. O CPU Package Power ali, então a gente atingiu 85 watts, né, durante esses testes. Uh, realmente acredito que isso faça sentido, tá? Essa potência ali não está muito fora ali do que ele diz que tem, né? Que é os 95 watts ali de TDP, né? E o que eu tinha para falar aqui sobre esse kit seria basicamente isso, né? Eu vejo hoje em dia muita gente aí partindo para o 2640, né? V3, né? 2640 V3, o 2666 V3, né? Investindo aí 700, R$ 1.000 em um kit aí para utilizar com uma placa de vídeo mais fraca. É, e muita gente acaba esquecendo aqui do X79, né? Nesse caso aqui a gente está rodando com uma RX 580 e é um kit aí que consegue rodar ela muito bem, né? A gente testou aqui no canal em torno de 9, 10 jogos aí e raríssimas exceções ali que ele não conseguiu atingir 100% praticamente o tempo inteiro, né? Então, em muitos jogos ali ela rodou em 100% mesmo, né? Então ele conseguiu empurrar muito bem a RX 580, né? Então, por exemplo, eu tenho uma RX 550, tenho uma GTX 750 Ti, né? Umas placas mais antigas, não tem necessidade de pegar o V3, de verdade, eu não vejo que vale a pena esse investimento. Talvez economizar aí com kit X79, né? De repente tentar vender essa GPU, pegar uma RX 580,
né, que já vai ser um upgrade muito interessante, sem gastar muito, né. Realmente esse kit aqui me surpreendeu positivamente, né. Acima do 2650 eu já não recomendo nessa placa-mãe, né? Acho que já vai ficar meio perigoso ali a questão de temperatura, de VRM também da placa, né? Aqui eu estou utilizando um Gamma 200, né? Um cooler de processador. Ele é um cooler mais simples também, ele não é muito indicado para essa CPU, mas ele está conseguindo suprir muito bem jogos, né? A temperatura tá bem ok mesmo, tá boa, né? Mas é aquela coisa, acima desse 2650 eu já não recomendo nessa placa-mãe, né? Então, o que eu queria passar assim de realmente de deixar sobre esse kit, né, é que é um kit bem interessante, um custo muito bom, né? E eu acho que sim, vale a pena considerar, né? Muita gente vê, mas é memória DDR3. É memória DDR3, né? Mas ainda é um kit que consegue entregar um desempenho legal, né? E com um custo muito bom. Então, é, comprei aqui para fazer o teste nele, me surpreendeu positivamente, um kitzinho muito bom aí para usar o computador no dia a dia também, muito legal, né? E não vejo aí, tem uns pontos negativos como as questões da BIOS ali, por ser dual channel, né? Mas eu acredito que o lado positivo seja mais relevante aqui nesse caso, tá? Então, pessoal, eu queria deixar esse vídeo aí com as considerações aqui sobre o 2650 V2, né? A minha opinião final é que sim, recomendo o kit, é um kit muito legal, muito bom, né? Para RX 580 aí, perfeito, né? Abaixo disso, então, nem se fala. É realmente recomendado aqui por mim, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se esse conteúdo aí foi relevante, te ajudou a decidir aí pelo kit ou não, eu te convido a se inscrever no canal, deixar um like aí para ajudar a gente. E eu vou ficando por aqui. Até mais.